Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Vamos juntos refletir a santa palavra do Senhor para nós nesse dia, nesta quarta-feira, 10 de junho de 2020. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado um menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, já estamos vivendo a 10ª semana do tempo comum. Hoje, quarta-feira, já preparando o nosso coração para a grande festa do corpo de Cristo, amanhã, quinta-feira, que é uma riqueza para a igreja, onde juntos adoraremos a presença de Jesus na Sagrada Eucaristia. Amados, hoje o Senhor vem firmar a nossa fé. A palavra do Senhor hoje vem dar confirmação à nossa fé. Quando Jesus ali diante dos seus discípulos diz: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Ele é a realização de tudo aquilo que sonhava os nossos primeiros pais, os patriarcas da história da igreja. Abraão, Moisés, Jacó, Isaac, os primeiros que serviram ao Senhor, que sonhavam em ver esta glória, o Filho de Deus, o Messias, que viria ao mundo para resgatar a humanidade decaída pelo pecado. E Jesus vai nos afirmar aqui com estas palavras que ao ensinar aos seus discípulos, ele não traz um novo mandamento. Ele revela o verdadeiro mandamento que já havia sido anunciado pelo Pai a Moisés no Monte Sinai. A grande revelação que Jesus traz para nós é o Pai em sua pessoa e o seu ensinamento de uma forma direta. Porque quando Jesus vem ensinar que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, ele resume ali toda a lei, toda a profecia que já existiu antes dele, e resume ali os 10 mandamentos, a qual até o momento de hoje nossa igreja continua professando. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas não permite na sua vida que o inimigo domine, que as coisas do mundo domine, que a carne o domine. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, coloca Deus em primeiro lugar em sua vida. Como nós sabemos quando nós não estamos colocando Deus como acima de todas as coisas? Quando nós deixamos que a carne seja mais forte do que o espírito,
quando nós deixamos que o inimigo nos influencie para as coisas que desagradam a Deus, ou quando nós deixamos que o mundo nos contamine através dessas várias situações que o mundo oferece hoje para nós. Um exemplo simples, filmes ou até mesmo novelas que são contra os princípios cristãos e nós assim mesmo assistimos. Neste momento, Deus não está em primeiro lugar na nossa vida. Quando a gente está ali deparando diante de cenas que a gente fica constrangido e mesmo assim está vendo, Deus não é o nosso primeiro amor. Deus não está acima de tudo. Mas quando nós entendemos que essas coisas do mundo, elas não têm significado algum, mas que servir a Deus é o princípio da felicidade já aqui nessa vida, aí sim, nós cumprimos o mandamento. Amamos a Deus sobre todas as coisas. E nós temos que tomar muito cuidado com os falsos ídolos que hoje existem no mundo. E é isso que Jesus vem nos dizer no Santo Evangelho, vem nos alertar. O pleno cumprimento da lei, a plenitude da lei que era o próprio Cristo, Deus encarnado. Nós vivemos num mundo hoje onde há muitos ídolos. Assim como a primeira leitura de hoje nos relata ali o desafio de Elias diante do povo de Israel, que estava sendo iludido pelo rei Acabe, que levando o povo a adorar falsos deuses. Hoje nós vemos aí os instrumentos que o inimigo, que Satanás tem usado para ludibriar muitas pessoas. Na primeira leitura, a gente vê ali o instrumento que era o próprio Acaz, o rei de Israel, que estava levando o povo, tirando o povo do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e levando o povo a adorar Baal, que na realidade nada mais é do que Satanás. E hoje, muitas situações à nossa volta, músicas mundanas, vestes mundanas, novelas mundanas, piadas mundanas, são muitas situações que têm nos feito adorar Baal, ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas. Para Deus não há um meio termo, e o próprio Senhor Jesus vai nos dizer no Santo Evangelho, é sim se for sim, não se for não. Não existe talvez no amor a Deus. E o próprio Senhor também nos revela em Apocalipse. Ou a gente é quente ou a gente é frio. Se a gente for morno na fé, se a gente for morno no amor, o Senhor vai nos vomitar, sentirá nojo de nós. Ou a gente toma uma decisão na vida de ser de Deus, ou nós sejamos do mundo. Não há meio termo. Eu não posso ter um pé no mundo e um pé na igreja. Ou eu sou inteiro de Deus, ou eu não sou. E o segundo mandamento em que Jesus resume, amar o próximo como a mim mesmo. Olha esse mundo em que vivemos, nessa guerra que nós vivemos, tudo é motivo para as pessoas odiarem umas às outras, guerrearem umas com as outras, famílias que estão se desunindo, às vezes por debates políticos, às vezes por debates religiosos até, por gostos, preferências. As pessoas não se respeitam, as pessoas não se amam mais. E aí, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, a gente se pergunta, este mandamento também, amar o próximo como a mim mesmo, como ele está sendo vivido em nossos corações? Nós percebemos hoje uma sociedade extremamente egoísta, nós percebemos hoje uma sociedade extremamente dividida, e onde há divisão, há o reino de Satanás. Porque o reino de Jesus é o reino da unidade, é o reino do amor. E olha como Satanás tem agido para destruir a igreja do Senhor. Essa semana nós podemos ver aí as entrevistas que algumas líderes de emissoras católicas fizeram com o presidente da República, e quem assistiu à entrevista sabe que ali não houve nada além de que
de pessoas que são comprometidas com a evangelização através dos meios de comunicação. E o que é que nós podemos ver? Que distorceram as palavras dos padres e do leigo que ali estava conversando com o presidente da República sobre os meios de comunicação católico. E aí, uma enxurrada de católicos condenando as emissoras como a Rede Vida, Século XXI, TV Evangelizar, TV do Pai Eterno, não entendendo que há uma armadilha de Satanás, porque neste momento os católicos do Brasil estão se abastecendo espiritualmente através dos meios de comunicação. E olha como ele age, como ele trabalha. Os católicos estão se abastecendo pelos meios de comunicação e o inimigo está semeando entre os católicos ódio, raiva contra os meios de comunicação para a gente não ter mais ali o alimento espiritual. É tempo de estarmos em oração, assim como o profeta Elias orou ali diante daquele holocausto. E Deus fez descer fogo do céu. Se nós orarmos com fé, nós vamos vencer essas batalhas que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Batalha que é pessoal, mas também que é batalha em termos geral. No mundo, estamos vivendo num tempo de pandemia, estamos vivendo um tempo de disputas, mas Deus tem que ser o nosso centro. Se nós não voltarmos o nosso olhar para o centro, seremos destruídos, como pessoas, até mesmo como igreja. Se Deus não for o centro, se Jesus não for o centro da nossa vida, da nossa história, estamos fadados ao fracasso. Então que Ele, o Senhor Deus da vida, nosso Senhor Jesus Cristo, possa derramar as suas bênçãos sobre todos nós e sobre toda a igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.